Tempo, né? De começar, continuar e finalizar. Isso é um processo. E de processo nós falaremos hoje. Um processo no qual a gente aprende a desenvolver as nossas emoções. Me encontre depois da vinheta. Olá, tudo bem? Sou Alexandre Zog, psicólogo e gestalt terapeuta. E aqui na internet trato com você sobre a nossa humanidade, nossos processos psíquicos e emocionais. Tudo isso à luz da abordagem gestalt, certo? E aqui a gente está abordando no conteúdo de hoje o processo. Dentro do processo, espera-se que a gente possa ir evoluindo. Nesse sentido, eu quero convocar você a observar as evoluções que eu fui colocando neste canal ao longo do mês de junho. Porque se você notou bem, né, o roteiro, ele, na minha maneira de perceber, está mais interessante, mais envolvente. O conteúdo está abrangente também, eu estou um tanto mais próximo, isso é uma coisa. A qualidade gráfica das vinhetas, né, de introdução e de encerramento também. E as telas de transição eu procurei qualificar também. Tudo isso para oferecer uma experiência audiovisual melhor para você. Porque, e agora você vai entender a conexão disso com o conteúdo. Por quê? É o meu processo de envolvimento com o meu trabalho. Eu tenho uma crença, a qual já compartilhei aqui com você, inclusive, nível de sugestão quando eu fiz isso, que seria assim, é importante ir se atualizando, melhorando a cada passo dado. Então, senti e decidi que já era momento de melhorar esses aspectos aí, certo? Do conteúdo aqui do canal e da forma como eu o apresento a você, porque eu também defini melhor o meu posicionamento aqui na internet. Eu me posiciono neste momento como alguém que ajuda pessoas a tornarem suas vidas mais leves a partir da forma como se envolvem com elas. Por isso, né, a tela, o mar e o horizonte. Né? O mar é emoção, a água é um elemento associado à emoção. Aí aquelas águas um tanto mais calmas daquele mar e um sol no horizonte, né? Essa é a intenção, foi passar para você uma ideia de que existe uma perspectiva, não de uma tranquilidade absoluta, que nunca mude, mas a tranquilidade de saber que a gente tem recursos para lidar com as nossas dificuldades quando elas aparecem. Então esse é o recado para a gente poder começar a entender sobre processos a partir do próximo tópico. Muito bem, como a gente pode entender o processo? É um movimento, uma caminhada, uma jornada. Vamos supor que você mora aqui nessa mesma cidade que eu, Rolante, Rio Grande do Sul. Nós estamos a 110 quilômetros de Porto Alegre. E aí, lá pelas tantas, você decidiu que você quer ir conhecer a cidade de Aparecida, em São Paulo. Porque na sua tradição católica, você ficou sabendo que lá em Aparecida existe um santuário no qual muitas coisas acontecem e muitos católicos vão de diversas regiões do país para lá ver essas coisas acontecerem, né, e praticar suas tradições religiosas lá. Então você começou a ter esse desejo, esse objetivo de um dia ir até Aparecida fazer isso. Aí, vamos supor que você já tem condição financeira para fazer isso. Você vai precisar se deslocar daqui de Rolante até a cidade de Aparecida, em São Paulo, né? E de alguma forma você vai ir para lá. O primeiro grande desafio, caso você vá de avião, então avião é um meio de transporte o qual vai levar você até lá.
Então você vai sair daqui de Rolante, possivelmente de ônibus, até a cidade de Taquara, cidade vizinha. De lá você vai pegar um ônibus até Porto Alegre. Existem ônibus que levam a Porto Alegre e já deixam no aeroporto, outros não, vão até a rodoviária, e da rodoviária você vai precisar se deslocar até o aeroporto. Uma vez no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, você vai ir de avião até ou o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ou de Congonhas. De lá, em São Paulo, em algum desses aeroportos, você vai pegar uma condução até a cidade de Aparecida, vai ser recebido por alguém de lá que está esperando você, ou se for uma excursão, seus guias levarão você até a sua hospedagem. E daí da hospedagem até as coisas que acontecem lá, você se responsabiliza por esses deslocamentos. Então você entende que nessa jornada aí existiram etapas, cada uma delas teve o seu desafio e o seu propósito. Então estamos falando aqui dessa noção de processo, que o processo tem etapas, níveis de consciência. No nível inicial de consciência, talvez a gente saiba quais sensações corporais estão presentes. No nível inicial de consciência, a gente talvez saiba quais descrições a gente faz na nossa percepção a respeito dessas sensações corporais. Num próximo nível de consciência, a gente talvez possa saber quais dessas reações são disparadas em função de crenças familiares, valores, princípios, formas de agir, de resolver. Ou de repente elas estão simplesmente associadas a essas coisas. Aí num próximo nível de consciência você já identificou isso tudo e você já se torna capaz de colocar novas respostas. E aí num próximo nível de consciência você aprende a gerenciar o que já existe com o que você colocou de novidade. Você está conseguindo entender? É uma caminhada, é uma jornada. Assim como ir de Rolante até Aparecida. No próximo tópico nós vamos contrapor isso aí com alguns desafios que podem acontecer no caminho. Vamos pegar aquele exemplo lá em que você quer ir de Rolante, Rio Grande do Sul, até Aparecida. Você deixa, por exemplo, para comprar a passagem do seu ônibus de Rolante a Taquara, de última hora. E aí você descobre, por exemplo, que a empresa que faz o transporte aqui não tem ônibus às 6 horas da manhã, que seria um horário bom para você, apenas ao meio-dia. E meio-dia é o horário do seu voo em Porto Alegre. No aeroporto Salgado Filho, eles normalmente orientam a pessoa a estar pelo menos 1h30 antes do embarque da aeronave. Então já se criou um pequeno desafio. Pelo fato de você não ter se responsabilizado pela compra da passagem no primeiro nível de consciência, que seria aqui ir de Rolante a Taquara, pegar a conexão até Porto Alegre. Pensando num ponto de vista prático, o que isso traria de problemas para você, trazendo aqui para o nosso universo real? Você não se responsabilizando pela sua raiva, pelo seu medo de determinadas circunstâncias, você vai colocar os pés pelas mãos na maioria das suas relações. E oportunidades que talvez um dia você pudesse achar muito boas vão passar pela sua frente, você não vai aproveitá-las. É como a areia da praia, escorrendo por entre os dedos. E aí, guarde isso, esse é o grande problema, porque se a gente vê muito na nossa jornada a areia escorrendo por entre os dedos, a gente é capaz de se culpar por isso. Se isso aí acontecer, é um primeiro passo para você reforçar negativamente
o ciclo, porque com julgamentos negativos que a gente emita sobre a nossa atitude, a gente começa a deixar de fazer as coisas com medo de não saber aproveitar as oportunidades. E a gente começa a evitar de se expor a novas possibilidades. E isso vai enrijecendo nossa percepção, nossa emoção, a qualidade da gestão que a gente faz disso e vai nos aproximando da doença emocional, da doença mental. Não pense você que um fato isolado tem o poder de te levar à depressão. Ele dispara algo que já está engatilhado. A bipolaridade, mesma coisa. E a esquizofrenia, a mesma coisa. As condições já estão pré-concebidas. O desencadeamento disso acontece sim por meio de algum fato aí, mas o fato representa apenas o rompimento definitivo das barreiras que, né, já estão transbordando. No próximo tópico, então, a síntese para a gente lidar com isso. Hoje a gente viu aqui, por meio de exemplos muito concretos, que existe um processo. A vida é repleta de processos, os quais estão em andamento. A vida é isso, é esse movimento. Tem dias que a gente está com consciência maior, numa alegria maior. Tem dias que é menos. E a gente precisa lidar com isso assertivamente. A gente precisa ter tranquilidade para os momentos de baixa e os de alta, para a gente não se perder, certo? Essa tranquilidade a gente pode alcançar entendendo que há um processo no qual a gente está inserido, tornando-se consciente daquilo que a gente já está levando e daquilo que a gente quer incluir na nossa bagagem durante o processo. Eu ajudo você com isso de duas maneiras principais. Tem um e-book chamado Perceba as Emoções com a Gestalt. E esse e-book aí, que é bem baratinho, R$17, ele permite você, ele assessora você nesse ponto inicial dessa jornada, a entender tecnicamente esses conceitos, esses aspectos que estão envolvidos, e traz também técnicas qualificadas aí para você começar a se dar conta no seu ritmo, do seu jeito e como você consegue. Tá? Então é uma forma bacana aí de iniciar. Um segundo aspecto aqui, que também ofereço aqui no meu trabalho, seria a mediação emocional. Muitas pessoas, elas não têm a disposição para processos maiores de uma terapia. Muitas pessoas têm uma percepção a respeito do tempo que conseguem dispor para se envolver com as suas questões, que ele não pode ser muito longo. Então eu desenvolvi, para atender esse pessoal, a técnica de mediação emocional, que não substitui a terapia, mas ajuda você a lidar assertivamente com alguma dinâmica emocional, né, que você queira trabalhar, de modo prático, lúdico, responsável, sustentável, respeitando seu tempo, sua individualidade, né, e a sua disponibilidade. Só que eu não faço nada por você ali. Fica você diante de você mesmo, eu medio esse contato entre vocês, e aí vocês chegam a um acordo diferente sobre essa dinâmica que você trouxer. E aí eu acompanho você por um mês, no seu tempo de assimilação aí, dessa nova proposta que vocês chegarem. Por quê? Porque essa coisa do emocional, ela precisa de um tempo mesmo para a gente entender o que mudou, o que está diferente. Então já fica aí essas duas sugestões, certo? E para você que me acompanhou nesse vídeo até aqui, vem acompanhando o meu trabalho, quero registrar mais uma vez o meu agradecimento pela sua presença, pois sem a sua presença nada disso seria possível, certo? Então, eu agradeço por você existir e por me assistir.
Até o próximo vídeo.